Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou a Ana Cariani. E hoje nós vamos falar de storytelling. Se você não sabe o que é, não faz a mínima ideia de como contar um bom storytelling, né, de usar as ferramentas que o storytelling proporciona, este episódio é pra você. E se você tá falando, não quero ouvir, vale a pena ouvir, porque hoje não é um bate-papo com um fotógrafo, é com um jornalista que manja muito de storytelling e foi com ele que ele ganhou fama e sucesso. É o que a gente busca, né? Fama, sucesso e dinheiro. Eu ia dizer primeiro dinheiro. Fama e sucesso pode dar junto, mas dinheiro em primeiro lugar. Então vamos para os recados dos patrocinadores, porque eles trazem dinheiro para a gente. Isso aí. Bom, primeiro recadinho, como você já sabe, a Digipix é aquela fornecedora em que você pode encontrar muitas coisas para você aumentar aí o lucro da sua empresa. Então você tem fotolivro, artigos para decoração e presentes para os clientes. Então você pode fazer quadros incríveis para decorar a casa do cliente, fazer álbuns incríveis para que ele possa mostrar para a família inteira o evento que você fotografou. E também tem aqueles presentinhos que podem ser oferecidos e entregues em datas especiais. Então acesse agora digipixpro.com.br, conheça todos os produtos e tem algo que vai ajudar ainda mais você a economizar e aumentar o seu lucro, óbvio. É fazendo um pedido de mais de R$350, o frete é grátis. Aí você já economiza o dinheirinho aí de um lanche, um dinheirinho de uma saidinha no final de semana, Dá não é pra ir no mesmo? McDonald's com R$35. É triste falar isso, mas dá. Então, muito bem, acesse lá digipixpro.com.br, conheça todos os produtos e faça o pedido agora. E falando em Pro, a gente tem aqui uma novidade, que é um pacotão, um novo pacote que chama Photography Pack da Album, que é um pacote de assinaturas exclusivas para os fotógrafos, que incluem todas as ferramentas que a plataforma oferece. E por que eu disse que é Pro, né? Porque todos os pacotes têm Pro no nome, que é de profissional, igual nós somos profissionais, não somos? Se você ganha dinheiro com o que você faz, você é profissa. Então, essa também é a minha concepção. Então, o que tem dentro desse pacote? Pro Site Pro, CRM Pro, que é o antigo Clickster, né? E aí você tem dois usuários dentro, que é o de vendas e de fluxo de trabalho. O Proof Pro, que é a seleção e prova de álbuns, o Design Inbox Pro, diagramação de álbuns, e a realidade aumentada, que é o AR Pro. Se você já é cliente, em breve vai ter lá uma assinatura dentro do painel do cliente disponível. Se você ainda não é cliente, fica ligado que esse mês ainda vai ter uma campanha de lançamento especial. Se você ainda não faz parte da comunidade Album, então cria sua conta lá grátis, agorinha mesmo, testa as soluções por tempo ilimitado e torne a sua vida muito mais fácil. E aproveite o Ed em Brasil, porque a galera está com um stand gigantesco dentro do evento para atender todo mundo e tem a melhor parte. Qual é a melhor parte? Se você fizer o cadastro lá, pelo menos da conta grátis, tem chopp e cafezinho e cappuccino na faixa. Meu, esse café é maravilhoso. Eu falei que eu vou levar o meu copo térmico de café, porque vai facilitar. Eu estou levando uma garrafa de 2 litros para encher para beber durante o evento. Isso é exagerado, a minha tem só 300 ml. E um outro recadinho que é muito importante, se você valoriza a galera que produz conteúdo, se gosta do que a gente, como Papo de Fotógrafo, coloca à disposição de vocês, corre agora pro nosso canal no YouTube, digita lá Papo de Fotógrafo, inscreva-se, né? Ative as notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, comente e compartilhe os vídeos que já estão disponíveis. Então a gente já tem lá o Revelando a Cozinha, onde eu ajudo e ensino, aprendo e como fazer um hambúrguer caseiro e falo um pouquinho de inovação. É a melhor parte do vídeo, óbvio. E também tem o Fotograficamente Incorreto, que é uma parceria junto com a Maíra e com o Rafael Kereliski, onde a gente fala o que a gente pensa sobre assuntos fotográficos. E já tá ficando legal, porque toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, tem episódio novo. Então, corre lá pro canal, faça a inscrição e não perca no episódio. Comente, deixe lá sua sugestão de tema, sugestão de receita, sugestão de convidados, porque a gente vai começar a produzir muito mais conteúdo pro YouTube e a gente quer ver você também lá inscrito no canal. E ajuda a gente a ter mais de 10 mil inscritos para começar a monetizar esses vídeos, né? É justo, né? Justo. Se a gente produz, a gente tem que ganhar um dinheirinho para continuar produzindo e vocês aí curtindo e compartilhando tudo que a gente produz. Então, corre lá no canal, faça a inscrição e continue aqui que agora o bate-papo está incrível.
Bom, então vamos começar o bate-papo de hoje diferente. Ana, coloca a musiquinha dos parabéns aí. Eu acho que em 6 anos de programas... Não, põe uma voz decente, né? Põe uma Whitney Houston. Essa era a minha, não é? Nossa, Whitney Houston cantando parabéns, nunca vi. Enfim, é que hoje, acho que pela primeira vez em 6 anos de programa, a gente consegue gravar o episódio no dia do aniversário do convidado. Nunca aconteceu mesmo. Talvez publicar no dia. Publicar no dia Não já sei. deve ter acontecido, mas na gravação ainda não. Murilo, seja bem-vindo e você é o primeiro. Olha só, cara, que honra poder estar no dia do meu aniversário, completando meus bonitinhos 29 anos, e estando aqui convidado por vocês. Fico feliz demais de estar aqui. E, cara, vamos conversar um pouco aí. Minha festa é só mais tarde, eu fechei o Maracanã aqui, mas fora isso, tudo certo. Belezinha, então. Quem tiver falou que preparado... ele não liga muito pra aniversário, viu? Aí se ligasse, né? E que presente de grego, né? Passar o dia do aniversário gravando com a gente. Mas enfim, já que aceitou o convite e quis marcar na terça-feira, vai gravar hoje, conversando aqui com a gente. Murilo, aproveitando essa introdução, né? E já cantando os parabéns pra você, conta um pouquinho da sua história, né? Muitas pessoas vão estranhar o bate-papo de hoje porque a gente não vai falar de fotografia. E aí, contando a sua história, as pessoas vão entender um pouquinho sobre qual é o tema de hoje. Vamos lá, então, cara. Sempre falar sobre si é um negócio, um desafio meio grande, né? Porque, enfim, você conhece a sua história e tem que recortar ela pra passar, mas faz parte do processo. Então, assim, a minha história com conteúdo, com essa coisa do storytelling, né? Ela começa porque, assim, eu sou jornalista, na verdade, né? Eu me formei em jornalismo, então, obviamente que o jornalismo tem tudo a ver com contar história, né? Trabalhei, então, em alguns lugares, trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei em redação de jornal, em até agência digital trabalhei, programa de televisão, fiz tudo. Só não trabalhei em rádio, né? Então, o meu ofício sempre foi contar histórias por conta do próprio jornalismo. E depois disso aí, eu acabei entrando nesse universo de conteúdo, de construir, né? Personagens, construir universo, enfim. E a minha primeira história com conteúdo, a primeira vez que eu fiz conteúdo mesmo, foi depois que eu havia me casado, né? Acho que a gente vai falar sobre isso, mas foi a primeira vez que eu tive que contar a história que era a minha história de vida com outra pessoa. Então, isso fez um certo sucesso e acabou que eu entrei nesse universo de produzir e entender um pouquinho mais essa história de conteúdo. Bom, a nossa história meio que é parecida, porque eu também só entrei no mundo da fotografia depois que eu casei. Eu tentei recuperar o dinheiro que eu gastei, que eu investi na fotografia e não trabalhar pro meu estúdio. Mas conta direitinho essa história. Como assim você só entrou nesse mundo depois que casou? Foi assim, na verdade. Eu me casei aos 25 anos, né? Então, assim, imagina, pra minha geração, você casar com 25 anos já é uma extrema loucura. Eu tinha 24, pô. Então nós somos 2 doidos, 3 doidos, 4 doidos que sejam, né? Mas assim, pra nossa geração é uma coisa bizarra, né? Você falar assim, pô, eu tenho 24 ou 25 anos e eu tô a fim de casar. A gente tem casado mais tarde, naturalmente, né? E a gente tinha acabado de casar, e aí um dia, assim, a gente sentado, muita gente fica perguntando, né, quando você acaba de casar, falando, pô, como é que é essa vida? O que vocês fazem, né? Os próprios amigos, assim, ficavam perguntando muito. E aí um dia eu sentei com ela e disse assim, vamos criar um blog? Vamos compartilhar um pouco disso que a gente tá vivendo, assim? E, cara, literalmente, assim, foi de um dia pro outro. Foi a faculdade do YouTube que me explicou como faz um site, sabe? Assim, aquela coisa de entrar no YouTube e tentar descobrir como é que faz. Aí eu entrei a gente fez um site, eu tinha trabalhado em agência, então tinha alguns amigos que sabiam fazer isso, né? Enfim, criei literalmente de um dia pro outro, assim, foi tipo, tinha uma ideia na quinta, na sexta eu pesquisei e no sábado eu pus no ar. Foi um negócio, assim, bem bizarro. E aí a gente começou a compartilhar algumas coisas ali nesse blog, e eu escrevi um texto específico, que foi o terceiro ou quarto texto do blog, bem no início, assim, que chamava-se Casei meus 25 anos, né? Tipo, então esse era o título do texto, e contando um pouquinho dessa minha loucura aí, dessa jornada que a gente tinha entrado de fazer. E, cara, eu acho que eu escrevi com tanta paixão, sei lá, se eu tava vivendo um momento interessante, que eu botei, assim, realmente palavras ali que expressavam mesmo o sentimento daquele momento ali, né? E aí, pra minha surpresa, a coisa viralizou, assim, de uma maneira absurda. Na época, a gente tinha criado uma paginazinha no Facebook lá pra divulgar, né? Enfim, compartilhar os textos. E a coisa foi crescendo progressivamente, assim. A gente tinha lá 80 amigos, né? Que era aquela coisa da família, amigos mais próximos e tal.
E aí depois que eu soltei esse texto, foi tipo 800, 8 mil, e 18 mil, 20 mil, foi subindo assim absurdamente. Daí eu falei, ops, acho que agora a gente tem um projeto aqui na mão pra fazer, né? Então, por isso que eu falo assim, a minha história de conteúdo, ela tem a ver, ela se confunde muito com a minha história e com as coisas que eu já vivi, né? Eu tenho até uma amiga que fala, pô, você tem 28 anos, parece que você vê uns 40 já, né? Porque eu tenho muita história, assim, e eu gosto muito de contar história. E esse blog foi a primeira vez que a gente teve contato, assim, com um grande público, né? Eu já tinha trabalhado em jornal e tal, mas essa foi a primeira vez que a coisa, que contar a história começou a me dar uma ideia de que eu tava fazendo alguma coisa que era muito útil, assim, pra mim, né? E aí esse texto mesmo, ele deu 4 milhões de visualizações, assim, caiu o site, enfim, foi uma loucura mesmo. Então, essa foi a primeira vez, assim, que a história me trouxe mesmo um projeto de vida, né? Que contar esse episódio da minha vida fez com que eu ganhasse uma razão, né? Um propósito para fazer as coisas. Enfim, então esse foi o primeiro case, assim, que realmente deu muito certo. E por causa desse, outros foram acontecendo, assim, né? Então a gente continuou com o blog. Ele durou 3 anos, esse blog. Então foi muito conteúdo. A gente fez mais de 280 textos, assim, né? Então foi uma coisa bem específica, assim. A gente particularmente não gostava muito de falar sobre nossa vida pessoal, né? Mas eu gostava muito de compartilhar mesmo. Então, assim, nosso público era parecido com a maioria da galera aqui, que eram noivas, né? Eram pessoas que ou iam casar, ou que já haviam se casado, ou que estavam planejando casar, né? Por conta do nossa história ali. Então a gente meio que entrou nesse universo. A gente até flertou com fotografia, a gente chegou a ter uma empresa de fotografia mesmo, que a gente começou aquela coisa do hobby, enfim, que a gente acabou até pagando o casamento com isso. Então essa foi a primeiro case. E por causa disso, depois, em 2016, começo de 2016, né? Não faz tanto tempo assim, eu tava no Facebook um dia lá, vegetando no Facebook como todo mundo, e aí abriu uma janelinha, era o Guilherme Odre, que hoje ele é editor do LinkedIn Brasil, e o Guilherme me disse assim, olha, cara, eu acompanho o seu site lá com a sua esposa, e a gente tá lançando uma plataforma no LinkedIn que chama Pulse, na época esse era o nome que tinha, que era uma plataforma de conteúdo que os caras faziam, e a gente tá convidando algumas pessoas pra escrever lá, né, pessoas que já fazem isso na internet e tal, e a gente chegou aqui no Paraná, no caso, onde eu morava antes, em alguns nomes, né, o seu e os projetos que você tinha feito, e das meninas do Tudo Orna, né, que é um grupo de irmãs que faziam conteúdo na época também. E a gente começou e falou, eu quero que se você quiser, eu quero te convidar para participar lá. Aí minha cabeça de jornalista foi, cara, mais um lugar para eu escrever, né, mais uma lacuna na internet. Então foi muito nesse espírito, assim, que eu fui. E aí chegou lá, eu escrevi 13 textos naquele ano inteiro, praticamente um por mês aí, e eu escrevi um específico lá que chama, eu sou péssimo com meus títulos, ter emprego para pagar as contas não faz sentido, né, que foi um dos textos que saiu de um churrascão, assim, a gente tava conversando com alguns amigos, e aí alguém disse, pô, eu tô meio insatisfeito com o meu trabalho, aí o outro disse, eu também, aí eu também não tava muito feliz na época, e eu falei, poxa, tem alguma coisa aí, parece que os jovens na minha faixa etária têm sofrido alguns problemas em relação a isso. Vários fotógrafos procurando o seu texto agora. Provavelmente. Cara, assim, é realmente impressionante, assim, como... por isso que eu falo assim, né, veja bem, eu tava passando pelo processo de casamento, escrevi o conteúdo e deu certo. Aí eu tava passando por uma estrutura na minha vida mesmo, assim, e escrevi e também deu certo, né? Então eu falo assim, a coisa mais importante da história é a verdade, né? O que você tava passando naquele momento mesmo, assim. Então eu escrevi esse texto, cara, e mais uma vez a coisa ganhou um corpo, assim, absurdo. Esse texto específico, na época, teve quase 800 mil acessos, assim, na época que o LinkedIn não tinha tanta gente, então era um número assustador na época, tanto que quem compartilhou, quem deu esse número, foram 2 pessoas específicas que estavam bombando na época. Uma era a Bel Pesce, né, que era aquela empreendedora, ela compartilhou esse texto, e o Nizam Guanais também, né, que é o sócio lá do Grupo ABC. Ele compartilhou os 2 foram figuras que compartilharam, então a coisa ganhou um corpo ainda maior, ou seja, então eu ganhei mais uma função para fazer, né, e aí isso foi bem legal, porque eu tava com 26 nessa época, e isso me abriu portas para poder contar a minha própria história depois, mais para frente, em algumas oportunidades, como na virada empreendedora da Fiesp, em São Paulo, no Festival do Empreendedorismo deles,
no Social Media Week, né, que é um dos maiores eventos de digital, enfim, algumas oportunidades. E assim, esse dia, cara, lá na Fiesp foi o melhor dia da minha vida, assim, porque eu subo no palco, 26 anos, olho tinha mais de 1.200 pessoas lá na época, olho pro palco, só aquelas cabeças brancas, assim, sabe? Tipo, gente muito mais velha do que eu. Uma plantação de cotonete. Basicamente. E eu pensando assim, cara, o que eu vou falar pra essa gente? Eu tenho 25 anos, aí que os caras devem ter 25 anos de empresa, devem ter 25 milhões de faturamento por ano, né? O que eu vou falar? E aí eu subi lá no palco e eu e mais 5 pessoas também do LinkedIn, e aí que a gente foi convidado, e aí contei a minha história, assim, basicamente, né? Alguns episódios que eu provavelmente vou contar aqui, porque eu adoro contar essas coisas, mas foram histórias, assim, de como a minha história influenciou completamente a maneira como eu penso o conteúdo. E aí, sim, foi uma experiência que eu olhei e falei, cara, a minha escrita me trouxe para lugares que eu nunca imaginei que eu estaria, assim, mesmo, né? Então, foi, assim, um dos grandes momentos da minha vida mesmo, assim. Eu saí do palco e aí tinha um grupo de pessoas esperando para conversar, né? Tem sempre aquela coisa. E a primeira pessoa que estava na minha frente, que era a primeira da fila, era uma senhora que tinha mais ou menos uns 55 anos, assim. Eu vou contar histórias porque não faz sentido eu falar história sem contar a história. E aí, ela tava esperando, assim, cara, e o olho dela todo marejado, assim, né? Daí eu pensei, putz, falei uma porcaria lá e chateei a mulher, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, assim. Ela veio pedir o dinheiro de volta, chorando, né? Tipo isso, eu imaginei, assim, sei lá, será que eu ofendi ela, alguma coisa assim, né? E aí ela chega em mim, me abraça, olha pra minha cara e fala assim, olha, eu tinha 26 na época, né? Você tem 26 anos e eu demorei quase 26 anos a mais pra entender algumas coisas que você contou ali na sua história. Então, hoje você ressignificou a minha história com a sua. E eu falei, caramba, né? Tipo, sério isso, né? Não sabia que isso poderia acontecer, né? Através do conteúdo. Então, veja só, por que eu tô falando tudo isso, né? A coisa começa lá na timeline, começa lá no início de tudo, onde a gente começou a compartilhar algumas coisas sobre a nossa vida e a história, literalmente, o meu conteúdo, a maneira como eu escrevo, me trouxe o mundo que eu falo assim, que é o mundo real, né? Então, tocar em gente, conversar com gente. Então, acho que essa sensibilidade, essa capacidade de escrever e tal, de mostrar mesmo o universo, né? Porque, querendo ou não, a escrita também acaba trabalhando com imagem, né? Você acaba criando ali personagens, universo e tal. Como isso é poderoso, né? E como isso é forte pra mudar a vida de pessoas, assim. Eu tenho diversas histórias, poderia contar, sei lá, 20 aqui, de pessoas que foram transformadas através de coisas que a gente conversa, enfim. Então, eu descobri hoje que a minha história, ela tem tudo a ver com essa minha capacidade de transformar a vida das pessoas, sabe? Então, assim, esse é o short version, né, da minha história toda aqui. E hoje o que eu faço, cara? Hoje eu escrevo pro LinkedIn, tem o meu site lá, escrevo pro Medium Brasil, algumas crônicas, algumas coisas, escrevo pra Rock Content, que é uma empresa de conteúdos das maiores do Brasil, e dou palestras, cursos aí, contando essas minhas histórias malucas aí, que eu acabei de contar pra vocês. Então, assim, eu descobri que contar histórias me dá a possibilidade de tocar em pessoas e mudar a vida delas. E eu acho que agora as pessoas entenderam por que a gente convidou o Murilo pro bate-papo de hoje, né? Não é só pra ouvir histórias, é pra gente explicar um pouquinho como é que é esse processo dele, porque isso pode justamente ajudar a gente a contar as nossas histórias, sejam com imagens, sejam com textos ou a união dos dois. E aí é lógico que algumas pessoas vão perguntar pra gente, mas Rafael, que maluquice, a gente vai falar só de texto? Não, a gente vai falar de itens, ferramentas que o texto pode proporcionar pra gente aumentar não só o engajamento, mas também o alcance das emoções, do conteúdo que a gente quer passar através das imagens. Isso é possível, né, Murilo? Não, completamente. Eu fico pensando assim, pensa no contexto de casamento, por exemplo, né, assim, tanto é que assim, eu não tô mais com a minha esposa, né, a gente tá super bem e tal, né, fala assim, a galera pensa que aconteceu uma tragédia, né, mas a gente tá super bem. Vai sair o blog separado aos 28, é isso? Não, olha só que interessante a história. Pior que interessante. Quando a gente resolveu não ficar mais junto, tal, separar, ela falou assim, puxa, porque chamava o casal do blog, o blog, né? Ela falou assim, pô, não joga fora esses textos, tem coisa muito boa aí, né, e tal. E aí eu montei um outro blog, que era o cara do blog. Então a gente não é um casal mais, pelo menos sou o cara isolado, né? E a gente continuou com essas histórias, assim. Eu gosto muito de pensar, cara, que porque o que aconteceu? Depois que a gente se separou mesmo e que a gente não ficou mais junto, sabe qual foi a única coisa que a gente não conseguiu dar embora, enfim, finalizar? Foram os álbuns de fotografia e o vídeo.
estúdio. Assim, a gente olhou e falou, putz, esse dia foi muito importante pra gente, né? Então a gente ficou meio tipo, não vou jogar fora isso, né? Não vou apagar as fotos, não vou, sei lá, eliminar isso da minha vida, porque isso é o registro de um momento importante, né? E curioso isso, foi só fotografia que a gente que a gente não conseguiu dar um fim naquilo lá, porque nosso casamento foi um dia muito especial, assim, pra muita gente, não só por causa da notoriedade assim, que a gente tinha, mas porque a gente fez um casamento totalmente diferente, assim, né? Foi um momento diferente. Então as fotos, elas registram exatamente cada momento daquele dia, assim. Então a gente não conseguiu jogar fora por conta disso. Curioso, e o fotógrafo né? agradece porque não tem que tirar do blog, né? Pode deixar lá. É verdade. Não tinha nem pensado nisso. E agora vocês estão com o álbum em guarda compartilhada. Um final de semana com cada um, leva pra passear. Fez uma cópia em cartório, né? Tipo isso. Então vamos entrar aqui no assunto pra galera também não ficar tão perdida assim. Vamos falar de storytelling, que é talvez uma das palavras que os fotógrafos têm utilizado muito nos últimos tempos, né? Então, conta pra gente primeiro assim, pro fotógrafo storytelling tem um significado, tem uma forma de se pensar. Pro escritor, pro jornalista, o storytelling tem uma conotação diferente ou a raiz da palavra é a mesma, só muda a ferramenta de comunicação? É assim, cara, na verdade, eu sempre digo, o storytelling, ele se encaixa em qualquer contexto geral, assim, né? Imagina, pensa na história da humanidade, por exemplo, as pessoas lá do tempo antigo, eles precisavam explicar o mundo. O que eles fizeram? Eu não sei como é a complexidade do mundo. Vamos inventar mitologia, que nada mais, nada menos é contação de história. O vendedor hoje na ponta de cá, ele precisa do storytelling para poder encantar o cliente dele. O fotógrafo é a mesma coisa, o cinema é a mesma coisa. Então, assim, o conceito básico mesmo de storytelling, que eu sempre gosto de lembrar, e a definição clássica, eu falo que é sempre assim, é um conjunto de técnicas e ferramentas, né? Ou seja, existe um jeito de você fazer isso para compartilhar ideias. Então, tem um propósito para isso, por meio de uma narrativa, ou seja, existe um método de contação de história para isso, tem episódio, sequência, enfim, um jeito linear de você contar isso, com a finalidade de engajar públicos e também de fazer isso de forma emocional. Então perceba, né, um conjunto de técnicas para compartilhar ideias por meio de narrativa com a finalidade de engajar públicos de forma emocional. O que isso significa? Que eu não sei nada, que eu tenho que anotar, espera aí. Já começa as anotações já. Vamos ficar mais claro aqui. O que é isso? O que significa isso? Cara, é um jeito de você usar a emoção para você engajar os públicos, né? Ou seja, para você chegar no seu objetivo final, contando histórias para compartilhar ideias. Então, assim, o que o fotógrafo faz? Nada menos do que isso. Ele domina uma técnica e dentro dessa técnica ele vai criando uma narrativa, né? Pensa num álbum como um filme, né? Ele vai criando uma narrativa ali dos momentos como se fosse uma temporada, né? Então tem pequenos episódios ali que ele vai montando essa história para mostrar, para compartilhar a ideia de que um casal se uniu e sempre deixar isso de uma maneira emocional, né? Então eu acho que a imagem até é muito mais eficiente nessa coisa de trabalhar com o emocional do que necessariamente o texto, né? A questão visual, ela é mais clara, né? Então você bate o olho numa fotografia, você assiste um filme, você fica com aquelas ideias mais claras, né? De como, por exemplo, eu sempre falo assim, né? A publicidade dominou isso muito bem, né? Então o que eles fazem? Eles colocam ou idoso, ou criança, ou cachorro, né? Por quê? Porque é a maneira visual que a gente se identifica com as emoções, né? A gente se sente através disso. Então, ou seja, existe um método, existe um jeito para você fazer isso, né? Tem um meio, o storytelling é um meio para chegar em algum objetivo, tem que ter um final. Você considera a audiência também, né? Porque não só, no caso aqui nosso específico de fotografia, você não considera só o que você gosta, né? Você considera o que os fotógrafos se importam. Então, vamos supor, você vai contar a história de um casal a partir do dia que eles se conheceram, que, sei lá, tem um familiar deles que é importante para eles. Então, qual é o que a audiência considera, né? É sobre esse prisma que eu vou contar a história. E aí você tem que ter uma mensagem disso tudo, né? Eu acho que um dos grandes desafios, eu quando eu trabalhava em fotografia, não posso nem chamar de trabalhei, né? Fiz alguns trabalhos assim, eu ficava pensando sempre assim, qual que é a mensagem que eu quero passar desse ensaio, assim, o que é o mais importante para esse cara, assim, qual é o olhar que eu tenho que dar que vai ser quase como o olhar do cara, né? Então é difícil trabalhar isso, porque quem cria geralmente tem uma espécie de um ego assim, tipo, eu vou criar a minha arte, as pessoas aceitam a minha arte ou não, né? Acho que não é bem por aí, né? Eu sempre conto, por exemplo, a Disney quando faz um filme, quando ela conta a história dela, ela não está preocupada em falar sobre a Disney, ela está preocupada em passar aquelas emoções, né? Que aquilo faça sentido para a audiência, né? E esse é um ponto que eu acho que é fundamental dentro
do storytelling é entender isso, que storytelling, até tem um texto que eu falo sobre isso, storytelling não é sobre você, né? O storytelling é sobre a outra pessoa, é sobre a audiência, é sobre ele tem que olhar e se identificar naquilo. É claro que cada um vai ter um prisma, né? Vai ter um jeito de olhar para a vida, e o olhar é único, mas quando as pessoas olham o meu texto, elas sabem que é meu, né? Quando elas olham um texto do Nelson Rodrigues, sabem que é dele, quando, sei lá, de qualquer outro autor, sabe que é o cara por trás, mas ele se preocupa com a audiência. Acho que esse é um ponto fundamental aqui na utilização do storytelling. A gente tem que lembrar que nós estamos contando histórias para outras pessoas, né? Ou seja, tem que ter um acontecimento, tem que ter uma timeline, tem que ter uma linguagem específica ali que você pode criar para contar essas histórias, né? A audiência ela tem que participar de uma maneira colaborativa, né? Ela tem que se identificar ali. Acho que essa é a grande sacada de você fazer boas histórias, né? Você olhar para algum personagem, olhar para alguma imagem e falar, pô, isso é muito eu, assim, né? Então eu sempre falo assim, qual que é o medidor de que eu alcancei meu objetivo de contar a história? Quando o cara comenta assim, pô, você escreveu exatamente o que eu penso, mas não conseguia colocar no papel. Eu falo, pô, atingiu o alvo, né? Então, imagina uma noiva dizer isso, pô, você registrou o meu momento, meu casamento, de um jeito que, tipo, eu gostei, que foi o jeito que eu gostaria de ser representado. Pô, eu acho isso muito foda. Então, é esse meu objetivo final lá. Não, isso é bacana porque, por mais que a gente esteja falando, no seu caso de texto, você tá falando, estou me sentindo, tipo, você colocou em palavras o que eu estava pensando. Porque isso pro fotógrafo é muito importante, né? A maneira como ele vai contar a história não é como quem ele é na fotografia, são as pessoas que estão naquele casamento e as pessoas que vão ver aquelas fotos, né? Os parentes, os amigos, até os próximos clientes. Uhum. É a ideia de protagonista, né? Quem que é o protagonista da coisa toda? E geralmente tem aquela máxima, né, que fala que é a noiva, né? A noiva que é o protagonista e tem um cara do lado dela ali, né? É o coadjuvante. O noivo às vezes ganha o prêmio de melhor coadjuvante do casamento. Às vezes, porque padrinhos bêbados, madrinhas que caem o vestido, saem na frente. Sempre tem um tio muito doido, né? Sempre tem um personagem. Mas é engraçado, quando você vai falar de personagem lá dentro do storytelling, você tem mesmo esses conceitos, assim, de qual é a representatividade que eu vou dar para cada uma dessas pessoas aqui. Tipo, como eu vou contar essas histórias. A gente dentro do storytelling, a gente tem algumas qualificações mesmo, assim, relacionadas a personagem, como você pode construir isso, né? Então, assim, por exemplo, a definição de personagem é sempre aquele cara, aquele elemento, né, que é responsável por trazer a história, por construir a história a partir de determinado sentimento, né? Então, tem um dos caras muito foda aí do storytelling, que é o papa do storytelling, que é o Robert McKee, que ele dá uma definição muito boa. Ele diz assim que o verdadeiro personagem, ele só pode ser expresso através de uma escolha de um dilema. Quando ele precisa fazer uma escolha, quando ele precisa participar de algum momento na vida dele, é aí que ele se torna um personagem, né? Então, o personagem ele é composto por características físicas, personalidade, identidade, sei lá, senso de veracidade, enfim, tem alguns jeitos da gente entender ele, né? Qual é o corpo emocional dele, como ele se comporta. Você imagina, cara, você conseguir registrar tudo isso, todas essas pequenas coisas dentro de fotos, né? Você mostrar lá qual foi o ponto máximo do casamento, sei lá, o que deu de tão certo, né? Qual foi o momento mais importante. Então, capturar também tem a ver com isso, né? Você recortar ali um pedaço. A gente trabalha daí com personagens tipos de personagens diferentes, né? Então, tem protagonista, que é aquele cara que... É engraçado até poder fazer um parênteses aqui. A protagonista, para a maioria das pessoas, elas não entendem isso. O protagonista não é o personagem principal, necessariamente. É diferente, né? Protagonista é sempre o cara que mais se desenvolveu durante a história, né? Vou dar um exemplo pra você. Vamos criar uma polêmica aqui. Quem que é o protagonista, por exemplo, do Breaking Bad? Vocês assistiram Breaking Bad? Sim, senhor. Sim, senhor. Quem que é? Quem vocês acham que é o protagonista, por exemplo? É o cristal azul. O cristal azul. A metafetamina. Porque ela se desenvolveu muito bem durante o seriado. Ele evoluiu bem, né? Evoluiu bastante. E você tá certo, é isso mesmo. A galera diz assim, não, é porque é um personagem ou é outro. Não, necessariamente. Não é o Jesse e nem o White. É a metafetamina. Ela que é o protagonista. Eles são tipo suporte da metafetamina, né? Eles são o que a gente chama de co-protagonista, né? Que é aquele que ele não tem uma perspectiva principal no enredo. Porque imagina, se você não tem os dois personagens, a história continua. É que os dois apoiam o protagonista. Você fala, tá, mas o que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver com a minha realidade? Pô, quando você vai contar uma história, seja num casamento, ou seja num ensaio, que seja, quem que é o protagonista? Assim? Quem que é a pessoa mais importante daquilo? O ensaio de bebê? Então pode ser o bebê, pode ser a mãe, enfim.
contar essa história, ela tem a ver com isso, né? No caso, assim, quem que é o protagonista mais famoso, né, de todos? Um dos mais famosos é o Harry Potter. Por quê? Porque é a partir dele, da experiência dele, do olhar dele, que o conflito acontece, né? Que as coisas vão acontecendo. Então, a primeira coisa é entender isso, né? Quem que é o protagonista dessa coisa toda? É o, sei lá, o pai da noiva que tem alguma dificuldade ali enfim, eu vi uma vez um casamento, tô citando uma vez que eu vi um casamento maravilhoso, assim, que o pai, ele tinha alguns problemas de saúde e tal, e o pai fez maior esforço para entrar no casamento, e o fotógrafo registrou isso. Então, ou seja, ele recortou ali um pedaço que por um momento, embora o pai não fosse o protagonista da história toda, ele se tornou ali, né? Então, a história foi contada a partir de um olhar diferente, assim, eu achei muito foda isso aí. Eu acho que tem um protagonista. Tem um exemplo na fotografia newborn que tem se tornado comum, que eu acho que encaixa muito nisso que a gente está falando de ser um objeto, de repente, o protagonista. A gente tem visto muitas fotos de recém-nascidos, onde eles estão centralizados na foto, né? E em volta eles colocam as injeções, né? Que foram que a mãe teve que tomar para poder engravidar e etc. Seria mais ou menos o caso do Breaking Bad. É um objeto protagonista, porque as injeções estão ali, foram elas responsáveis por aquela história, e de uma certa forma o co-protagonista seria a mãe e a criança. Exato. Seria quem compõe para ajudar o enredo total, né? Então, assim, identificar quem são os personagens é a primeira coisa que qualquer um que vai contar qualquer história, ele precisa, bater o olho e falar, pô, esse cara é o protagonista, esse é o co-protagonista, esse aqui, no caso do casamento, é um pouco mais difícil, mas é o antagonista, né? A gente fala que, pra mim, o melhor de todos é o Heath Ledger lá, como que chama, o Coringa. Pô, o Coringa é uma representação clássica de um antagonista. Mas no casamento, por exemplo, não precisa ser necessariamente uma pessoa. Por exemplo, no meu casamento, quando eu fui me casar, a gente achou que ia chover, e o casamento era todo aberto. Então, quando abriu o sol, e aí o Fábio, que era o nosso fotógrafo, olhou e falou assim, cara, vamos fazer foto agora. E ele fez uma foto, cara, que eu acho brilhante, assim, que é um raio de sol saindo no meio daquele monte de nuvem preta, assim, sabe? E a gente quase como focado nesse sol, assim. Então, ou seja, ele mostrou que existe um conflito ali, existe alguma coisa que poderia ter dado errado, mas, pô, no meio dessa coisa toda errada, saiu um momento importante ali, né? Então, pô, o cara contou uma história do dia, das condições que estavam naquele dia, através de uma foto. Eu acho isso sensacional, cara. A definição de antagonista é o fator estressante, né? Que a gente chama aquele cara que... É uma madrinha invejosa, uma convidada que foi de branco. Nossa, convidada de branco é complicado. Nossa, isso aí é aquela pessoa que, quando você vai tirar foto do corredor, enfia o celular pra fazer a foto e estraga a sua foto. Não, o celular até vai, o problema é quando ela põe o iPad. Nossa, aí é demais, né? Não tem... Então, mas de repente, imagina você contar essa história, né? De um jeito que você represente esse antagonismo todo que pode acontecer, né? Então tem o antagonista, nós temos lá o oponente, né? O mais clássico de todos é o... Como chama ele? O Vegeta lá do Dragon Ball, né? O Vegeta é o clássico oponente. O que é? Aquele cara que não é o antagonista, não é o inimigo dele, mas também não ajuda, né? Então tem vários conceitos. Tem o falso protagonista, que é o cara que aparentemente você imagina que ele é o protagonista e ele na verdade não é. Como por exemplo no Rei Leão nós temos o Mufasa lá, né? O Mufasa aparentemente a história é sobre ele. Depois que ele enfrenta aquela cena triste, né? Que eu falo que quem não conhece essa história não sabe o que é dificuldade na vida, né? Ver ele morrendo e tal. Depois a gente descobre que o protagonista não era ele. E a gente vai ser obrigado a passar por tudo isso de novo, mas tudo bem, deixa aqui. Ainda em realidade, né? O que é pior ainda. Pois eu não sei se eu não tenho coração pra isso, não, mas enfim, né? Tem o coadjuvante, que é, sei lá, a figura mais clássica de todas, que eu acho que é um bom exemplo, é o Robin, por exemplo. O Robin é um bom coadjuvante. É aquele cara, personagem secundário, que ele dá um suporte no desenvolvimento da história. Então você fala assim, qual que é a diferença de co-protagonista com o coadjuvante? O co-protagonista ele é fundamental para a elaboração da história. O coadjuvante ajuda o cara a contar essa história. Então são duas coisas diferentes. Nós temos lá, enfim, tem vários tipos de personagens. Então imagina, dentro de um casamento, dentro de um ensaio, dentro de uma realidade, você consegue encontrar tudo isso. Tá, o irmão da noiva, ele pode ser o coadjuvante da história, entendeu? Quando você vai contar um vídeo, contar uma história através de vídeo. Pô, existem um jeito de você compor isso de uma maneira inteligente, né? Então, o uso de personagens, ele é uma das coisas mais interessantes que você pode utilizar. E na fotografia a gente tem isso, né? A gente consegue lidar com essas coisas todas. Então, é uma questão mais de percepção mesmo, de treinamento, enfim, de olhar, de ter essa sensibilidade mesmo de falar assim, poxa, quem que é quem aqui, né? Como eu posso contar essa história? Não é simplesmente ir lá, falar, vou clicar tudo, pegar o cartão, jogar lá no computador, editar e pronto. Eu acho que é o grande segredo dos caras que fazem isso de uma maneira muito inteligente
inteligente é essa seletividade. O cara olhar e falar, pô, aqui tem uma lógica, né? Aqui tem uma história que é só daquele casal, né? Só específico. Quando a gente tinha o site de fotografia, né? O que eu fazia, cara? A gente tirava as fotos, fazia os ensaios, a gente fazia muito site de criança, aniversário de criança, e eu contava uma história no site, através do texto, né? Falando assim, eu lembro de um episódio que aconteceu com a gente gente foi fazer fotografia no aniversário, e sabe aqueles lugares que tem um monte de brinquedo, né? A criança se diverte, e a criança caiu, o aniversariante caiu e quebrou o braço no meio do aniversário. E aí eu falei, nossa, e agora, né? Daí a criança chorou, enfim, foi pro hospital, e a mãe liga e fala, ó, ele não vai voltar pro aniversário, que ele quebrou o braço, vai ter que fazer cirurgia. E eu tinha feito, sorte, eu tinha feito uma foto, garantido uma foto dele no meio do bolo e tal. Ufa, então também achei que você tinha feito uma foto dele caindo, né? Não. Ia ser muito... Na verdade, ia falar que tinha foto do braço quebrado na hora que caiu. Ia mandar pro médico já direto, né? Foi assim que aconteceu. Então. Daí que aconteceu? Eu falei, cara, ferrou, né? Como é que eu vou entregar isso pra ele? Tá? Então eu peguei as fotos, postei elas no site lá que a gente tinha antes e contei a história que é o tema do aniversário era super-herói, né? Falei, a história de um super-herói que, apesar de ter quebrado o braço e tal, inventei, assim, um plot, literalmente, e contei e mandei pra família, assim. Daí o menino, ele tinha 4 anos na época, né? Então ele não lia. Mas os pais dele falaram assim, cara, que genial isso, entendeu? Porque a impressão que deu é que o episódio, uma coisa que teria que ser ruim, ela se tornou uma história de um garoto, né? Uma jornada do herói mesmo, assim. Então acho que essas pequenas sensibilidades, assim, que dá pra você ter, né? E é engraçado que uma das fotos que ele fez, ele quis fazer tipo assim, sabe aquela pose do herói fazendo como se fosse um fortão, assim, com os 2 braços levantados e tal? Então uma das fotos ficaram assim, então, ou seja, o braço que ele fez, que ele tava muito forte, foi o braço que ele quebrou, né? Então eu consegui fazer um paralelo ali bem interessante. Então, ou seja, foi uma maneira que eu encontrei ali de poder contar essa história a partir dos recursos que eu tinha, né? Então, no fundo, contar a história tem a ver com isso, assim, entender um pouco o momento, entender o enredo, entender o universo, entender quais são os personagens. Acho que isso é fundamental para qualquer fotógrafo. E isso acaba ajudando a gente que tem medo, às vezes, de perder os momentos do casal, a prestar um pouco mais de atenção no contexto do casamento, né? Pai, um irmão, você tava falando do irmão agora, eu fiquei pensando, já pensou um cara filmar um casamento na perspectiva de um irmão gêmeo da noiva, por exemplo? Nossa, brilhante, cara. E assim, é um filme de cinema, né? O cara poder contar, porque irmãos gêmeos já normalmente é difícil a separação. Imagina se é um casal e aí o irmão tá vendo o casamento da irmã, que ele não vai estar mais junto. Deve ser legal. Pra gente não fugir muito e as pessoas conseguirem anotar tudo bonitinho, quais são os 3 itens principais do storytelling, assim, que a pessoa precisa fazer, assim, ó, o mínimo que eu preciso pra ter uma historinha bacana é isso aqui. Quais são? Tá, assim, a gente tem dentro da teoria do storytelling, que a gente chama de fórmula mínima do storytelling. O que é isso? São 3 elementos importantes na hora de compor qualquer história, de qualquer sentido, de qualquer canal que você imagine, né? É o seguinte, é sempre um personagem, né, indo em direção de algum desejo, né, ele quer chegar a algum ponto, alguma coisa, só que no meio ele enfrenta o que a gente chama de força antagônica, né, que é muitas vezes aquilo que puxa ele pro outro lado. Aí você fala, tá, o que isso tem a ver com o meu universo, né? Eu falo assim, no fundo, toda essa fórmula de storytelling, ela tá em todos os processos. Por exemplo, pensa num cliente, né? Então é um cliente, ou no caso uma noiva, né, qualquer coisa desse tipo, um cliente tentando alcançar algum objetivo, e aí no meio ele sofre algum problema. Pode ser, sei lá, dinheiro, pode ser ele não consegue, não tem capacidade técnica para isso, então é sempre um personagem indo numa direção de alguma coisa e no meio ele sofrendo alguma força antagônica, né? O Robert McKee sempre fala isso, né? A força antagônica é o conflito, é a pessoa responsável pelo conflito. Então toda a história precisa ter um conflito, precisa ter um momento que... A sogra, geralmente, no casamento. Geralmente é essa pessoa. E é isso mesmo, por exemplo, quando você fala de construir histórias, então tem sempre uma audiência buscando resolver alguma coisa, mas ela tem que enfrentar algum problema. E no fundo, quem casou sabe disso, né? É exatamente isso. Eu querendo um desejo de me unir com uma pessoa que eu amo, só que no meio disso tudo tem, sei lá, festa, um monte de coisa pra resolver. Então imagina você contar isso, né? Toda essa história a partir das fotografias. Então, mas basicamente são essas 3 coisas, assim, é o personagem indo em direção de algum desejo, tendo alguma força antagônica, tendo que enfrentar alguma força antagônica. O exemplo mais clássico que eu falo sempre lembra do jogo do Mario? É o Mario indo buscar a princesa no castelo, mas ele tem que enfrentar lá o Browns e todos aquela tartaruguinha, enfim, aquelas coisas todas lá que são como é que fala?
Cogumelo. Os mini cogumelos. Os amiguinhos dele. Então, no fundo, toda a história, ela tem que ter pelo menos esses 3 elementos para ser considerada uma storytelling. Eu falo sempre assim, por exemplo, o Dolinho, né? A figura do Dolinho. O Dolinho não é storytelling, porque o Dolinho não tá enfrentando nada e não tem que chegar em lugar nenhum, né? Ele tentou enfrentar a Coca-Cola, mas aí a Coca-Cola lançou uns papel, aí a polícia prendeu o dono da Dolinho. Aí se tornou um storytelling, mas até então não era. Não, e estão falando que a culpa é minha, mas tudo bem. Tô louco. Depois eu conto essa história. Meu Deus, até medo. Então é isso, cara. São os 3 elementos fundamentais aí pra ter uma história, basicamente esses 3, né? E você acha que isso é aplicável em qualquer tipo de comunicação, independente se é escrita ou imagem, como fotografia, vídeo, voz, como os podcasts, por exemplo? Por exemplo, quem está ouvindo nós aqui, né? As pessoas estão ouvindo a gente, eles são uma audiência atrás de buscar algum problema que pode ser, sei lá, ele quer entender um pouco mais sobre storytelling, ele quer aprender um pouco mais sobre fotografia. E aí o único jeito dele resolver esse problema é consumindo este podcast. Lá no meu contexto de texto, a pessoa vai no Google, ela quer saber um pouco mais sobre algum assunto específico e ela cai lá no meu site. Então é sempre alguém buscando alguma coisa para tentar resolver algum problema. Pensando isso comercialmente, né? É um cliente que vai casar, ele quer saber como vai fazer para registrar o momento dele e ele quer saber, enfim, tem várias objeções, né? Então, no fundo, toda história é esse pequeno plotzinho, né? Essa pequena estrutura, assim. É exatamente isso que eu falei. E você hoje, já é assim, por mais que você seja um jornalista, de uma certa forma, você tem amigos fotógrafos, né? Conhece um pouco do mercado fotográfico. Você acha que hoje as pessoas que conseguem contar uma boa história estão se destacando no mercado? Tem sido realmente diferencial usar o storytelling a favor? Ou ainda a audiência não tem essa percepção, né, de que o storytelling está sendo contado, então ela ainda está navegando em mares que ela ainda não conhece, tipo, e acaba pescando sem querer um fotógrafo que saiba utilizar essa ferramenta? Cara, eu acho que tem bastante coisa interessante, assim, em relação a contar, por que contar essas histórias, né? Tipo, porque se preocupar com isso, assim. A gente tem um economista que ele chama Herbert Simon, né? Ele cunhou um termo lá que ele chama de economia da atenção. O que significa isso? A frase dele sempre, ele fala algo do tipo assim, que a riqueza de informação que a gente vive hoje, ela cria o que a gente chama de pobreza de atenção. Então, com essa pobreza de atenção, a gente tem uma necessidade de alocar mesmo a atenção, né? De um jeito que fique eficiente e que você possa se tornar uma fonte de informação confiável, né? Então, resumindo a história toda, eu sempre falo assim, as pessoas querem aprender a escrever lá no curso que eu dou. Eu falo assim, lembre-se que o cara está com o seu conteúdo aberto numa aba, no Chrome dele, na aba do lado, cara, ele tá com o Whindersson Nunes. Porra, e o Whindersson Nunes é muito mais legal do que o seu texto. Você está competindo com isso. Então, ou seja, quem se destaca nesse universo todo é quem tem a capacidade de ganhar a atenção, né? De ter essa prerrogativa de, tem muita gente falando ao mesmo tempo, então como que eu vou fazer para ganhar essa atenção? Então, contar histórias tem a ver com isso. Pensa no cinema, por exemplo, né? Você tá no cinema, lá vendo uma história, cara, dane-se o que o Bolsonaro falou, o que a economia tá acontecendo, você tá ali preso naquele momento, a sua atenção está ali. Então, eu imagino que a única maneira de você, hoje, dentro desse universo cheio de informação, cheio de profissionais, né? Acho que, como eu tenho bastante amigo fotógrafo, eu escuto muito essa coisa, assim, né? Mas tem gente que tá prostituindo o mercado e tal. Cara, então conta uma história melhor que desses caras. Cria uma narrativa sua em relação ao seu mercado, ao seu trabalho, à maneira como você vive, né? Eu acho que um bom caminho para, pelo menos os fotógrafos que eu conheço, assim, que eu tenho percebido mesmo como tendência, os caras não estão se vendendo como alguém que faz fotografia e preenche a lacuna de resolver o problema de fotografia. Não, os caras vendem um lifestyle, os caras vendem o olhar deles, os caras vendem, a percepção que ele tem em relação a algum fenômeno, né? Algum evento específico. Então eu conheço milhares de caras que estão nessa pegada. Os caras vendem quem eles são. E aí a fotografia é meio que uma consequência aí do que o cara vive. Então se você está se vendendo como um cara que é só um apertador de botão, né? Vamos dizer assim, um cara que registra ali o casamento e ponto final. Não, cara, existe muita coisa que você pode trabalhar em relação a isso. Porque eu acho que assim, existem várias realidades assim de por que contar, né, uma história. Primeiro que melhor do que você falar é você contar, né? Melhor do que você tirar uma foto e apresentar é você contar essa história, você criar uma timeline ali. Né? Um bom exemplo disso é que quando você vai explicar uma história, por exemplo, né, vai explicar alguma coisa pra alguém, você não sabe direito como falar, você fala, eu não sei, mas sabe quando você conta uma história ali pra exemplificar, né? Ou então, histórias é
único jeito de você ganhar atenção. Infelizmente, é o único jeito. Então, eu acredito mesmo que os caras que queiram se destacar, que queiram mostrar que fazem algo diferente daquilo que o mercado está oferecendo, e eu falo por conta própria, né? Porque eu vivo um pouco disso também, assim. Só para ilustrar, assim, quando eu saí do meu trabalho para viver dessa coisa de escrever, eu montei uma espécie de uma agência de conteúdo, porque muita gente chegava em mim e falava, eu quero que você escreva e tal. Só que, cara, é humanamente impossível eu fazer isso. Então, eu contratei algumas pessoas para me ajudar. Só que eu tive dificuldade, porque quem me contratava não queria que outro redator escrevesse, queria que eu fizesse. E aí eu imagino que essa deve ser uma realidade também que muito fotógrafo enfrenta, né? Mas eu quero o seu olhar, não quero dos caras que trabalham para você. Pô, então treina esses caras, mostra para eles qual é o seu lifestyle, como você pode se tornar próximo daquela narrativa, daquela linguagem ali de fotografia, né? Então eu acho que essa é uma das sacadas que pode salvar muita gente, assim. Só tem um jeito de você ganhar atenção e você se tornar memorável dentro de um processo, é você ter essa capacidade de criar mesmo uma narrativa não só em volta de si, mas em volta do seu trabalho mesmo, né? Então, não sei se eu respondi, mas assim, acho que é exatamente esse o grande diferencial de qualquer um. E aproveitando o gancho, hoje em dia se fala muito meio que se culpa os algoritmos das redes sociais pela perda de audiência, né? Os algoritmos hoje não dão tanto alcance, as pessoas não veem mais o que eu publico. Você acha que essa perda da audiência tem relação também com essa falta de saber contar uma história, de se preocupar em realmente contar uma história e não mostrar? Porque o que dá a impressão, às vezes, você olha no Instagram, que o cara não tá mostrando o estilo de vida dele, tá mostrando uma coisa pra ter status, pra falar que ele sabe, que ele tem, que ele fez, que ele foi, e não mostrando realmente o estilo de vida. Você acha que a perda de audiência tá relacionada a essa vida de mentirinha das redes sociais? Cara, completamente, assim, eu vou ficar falando sobre isso, mas assim, eu vou dar um exemplo do que acontece comigo. O que aconteceu comigo, eu digo, essa notoriedade que eu acabei ganhando foi exatamente por conta disso, né? Eu sempre brinco, assim, quando eu vou falar sobre conteúdo, existe essa preocupação com o algoritmo, né? Então sempre me perguntam assim, e o tal do SEO, e o tal do algoritmo do Google e tal. Eu sempre falo, foda-se, mesmo, assim, tipo, isso é uma coisa que é o feijão com arroz, você tem que fazer, mas, cara, a coisa mais importante de toda a história ali é justamente a sua capacidade de alcançar outra pessoa do lado de lá, né? Então, se você tiver que sacrificar ali alguma coisa que é técnico para você poder contar melhor uma história, não perca tempo com isso, entendeu? Eu sempre falo isso, assim, os algoritmos, eles têm uma função, né? Então, assim, ele de fato, não adianta você também ter um bom conteúdo se também você não jogar o jogo do Google, né? Você não se preocupar com isso, mas essa não é uma obsessão que eu me preocupo, assim. Tanto é que os meus últimos textos todos, eu não fico com aquela coisa de contar palavras para ver qual que é a palavra-chave, sabe, essas coisas, assim. Cara, minha preocupação isso vai chegar do lado de lá e as pessoas vão se identificar com isso? Se sim, bora, vamos fazer isso aí. E o que eu tenho colhido mesmo de conteúdo é isso, assim. É o que eu disse no começo. O cara olhar e falar assim, isso aqui representa exatamente o que eu penso. E com isso, o que o cara faz? Ele recomenda, ele mostra para outras pessoas, ele, sei lá, joga num grupo lá específico sobre alguma discussão desse sentido, gera essa identificação. Então, a coisa mais importante que eu acho de contar uma história é você ter essa capacidade mesmo de trazer os sentimentos à tona às pessoas, de criar emoções nelas que motivem elas a gostar do seu trabalho e ter uma parcela muito grande, assim, de humanidade, né? De você registrar aquilo que tem uma certa correspondência com algumas ideias de alguém, enfim. Então, eu acho que essa é a grande sacada. Eu não tô nem aí, cara. É uma fala que eu sempre falo, né? As pessoas dizem, legal, tem quase 400 mil seguidores lá. Eu falo, isso não é o mais importante. O mais importante melhor do que você ter relevância, né? Tá todo mundo atrás de relevância, né? Não sei quantos mil seguidores e tal. Mas isso você ter importância para aquela pessoa. O fotógrafo ser importante para aquela família. Então ele vai registrar, claro, a mãe quando tá grávida, o aniversário de 1 ano do filho, aliás, antes, né, o noivado deles, o casamento deles, você se tornar mesmo indispensável para aquela pessoa. Porra, é isso que é o grande diferencial de você ser diferente no mercado, né? Não é você só ir lá e falar assim, vou fazer um job e acabou, né? Não, existe uma ligação, as pessoas têm que se identificar com você ali. Então, eu acho que isso que é o mais importante de tudo. Não se preocupar tanto com o número, com se isso tá correto a nível de algoritmo ou não. As pessoas estão se identificando com isso, elas sentem que eu faço parte da voz delas. Então, cara, fechou. É isso que você precisa investir. Eu tenho um amigo que é um fotógrafo, bem meu amigo assim. Cara, tudo que eu preciso de fotografia, eu nem me preocupo com quanto ele vai me cobrar. Eu quero que ele faça. Eu quero que ele conte essa história, porque eu gosto do olhar dele. Eu gosto da maneira como ele olha para aquilo.
Murilo. Então, gerar essa fidelidade é justamente isso, assim. É o cara olhar pra você e falar assim, cara, eu preciso que você conte essa história. Não importa quanto custe, não importa quanto tempo você demore, não importa qual vai ser a câmera que você vai usar, qual vai ser o jeito que você vai fazer, o que importa é, cara, eu quero você. Então, esse que é o grande valor de um trabalho dentro de uma boa contação de história. Eu falo, o meu storytelling pessoal, do Murilo, ele passa um pouco por isso, assim. As pessoas olharem e falarem assim, pô, eu me conecto com você, eu sinto que você me representa, né, usando as expressões assim que a galera sempre costuma falar. É isso que é o maior valor de qualquer um que vai fazer qualquer tipo de trabalho. Quando você consegue gerar inspiração nas pessoas, quando você consegue se conectar com elas, quando você tem uma certa relevância para elas, pô, você ganhou o mundo aí, sabe? Então, pra mim, é mais ou menos assim que eu tento encarar essa coisa de contar a sua própria história. Pessoal, lembrando que toda vez que a gente falar escrever, alguma coisa do tipo, ou do ato de digitar alguma coisa, a gente pode trocar por fotografia. É que o Murilo é jornalista, então ele vai aproveitar-se da ferramenta das palavras e nós das imagens. Mas a gente tá querendo falar a mesma coisa. Exatamente. Funciona pros dois lados. Funciona completamente. E aproveitando essa dica que eu dei agora para as galera sempre trocar escrever ou escrita por fotografia, qual que é a diferença entre escrever e se comunicar, né? Porque para mim assim, escrever para mim é só colocar as palavras no papel. Tipo assim, né? Seu sentimento é diferente quando você tá escrevendo com caneta de quando você tá digitando. Idiota. Seria mais ou menos fotografia digital e fotografia analógica, você tá querendo dizer? Não é essa a comparação. É a questão de escrever e se comunicar, porque a gente vê muitas pessoas utilizando de poesias, de outros textos para tentar, por exemplo, legendar uma fotografia, e nem sempre quem tá olhando se conecta com aquilo, né? Pode até achar a foto incrível, ter um certo sentimento por ela, mas o texto não condiz com o que a imagem mostra. E quando a pessoa se comunica com uma palavra ou até mesmo um emoji, ela consegue sintetizar o que a imagem está transmitindo. Para você, qual que é a diferença entre os dois? Entre escrever e se comunicar? Tá, primeiro assim, pensando... vou falar tecnicamente primeiro, né? A comunicação, ela é obviamente muito mais abrangente do que só você escrever, né? Então, tem um lance que a gente fala muito na comunicação, que é para quem você está fazendo isso, né? Quem é um receptor? Então, você é um emissor de uma informação e o receptor do outro lado. Se comunicar é você utilizar do meio de algum canal, seja falar, seja escrever, seja fotografar, seja filmar, para você chegar do outro lado, para você comunicar algo específico, uma mensagem específica, né? Então, assim, escrever, ele é um jeito de se comunicar, mas comunicar é muito mais abrangente. Vou dar um exemplo para você. Eu dizer eu te amo é um jeito de você verbalizar que você, sei lá, quer ficar junto com a pessoa e tal. Então, isso é você escrever ou falar, que seja. Agora, você abraçar alguém é um jeito de você se comunicar que você ama. Então, não é só uma questão de forma mesmo, né? Você escrever é uma forma de se comunicar. E comunicar tem um outro objetivo, que é transmitir valor, é transmitir emoção, é transmitir sei lá, uma mensagem, algo que não seja palpável, mas que tenha algum sentido. Pelo menos assim, tecnicamente é isso falando. Resumindo no português clássico e objetivo, escrever é você ter a capacidade de trazer à tona alguma mensagem ou algo do tipo, e comunicar se tem a ver com o quão eficiente você é em passar uma mensagem. Não sei se ficou muito claro, mas assim, basicamente é isso. Mais ou menos seria, aproveitando o gancho da pergunta anterior da perda de audiência, hoje em dia as pessoas estão apenas publicando suas fotos, que seria o escrever, em vez de se comunicar, de transmitir algo a mais, de usar outras ferramentas, outras características, outros adjetivos que ela tem, enfim, outras personalidades, para alcançar o público dela. Então, às vezes, o público só está enxergando a foto, que é escrita, mas não está enxergando a comunicação, que é o sentimento, as outras coisas que o profissional pode oferecer. Perfeito, é isso mesmo. E eu acho que é o seguinte, o que me faz um profissional diferente dos outros redatores? Eu me preocupo com a comunicação e não necessariamente com a maneira como eu escrevo. Tanto é que se você for olhar um texto meu, deve ter algum erro de português, deve ter alguma coisa que passou batido, mas o que é mais importante para mim é a mensagem. O cara sai no final do texto, ele olha para aquele texto e, cara, ele suspira, assim, ele fala, putz, isso entrou dentro de mim mesmo, assim. Eu tenho algumas experiências com isso. Tem um texto meu que chama assim, ó, por que sua vida é ruim e você não vai fazer nada para melhorar? Daí a pessoa olha e fala, nossa, né, pesado. E aí ela vai lendo
lendo, e eu trabalho assim, ó, na sua vida profissional está acontecendo, na sua vida amorosa está acontecendo, na sua vida emocional está acontecendo. Eu imagino o cara lendo em posição fetal no meio da sala, sabe assim? Chorando. Eu juro que eu imagino você falar. Aí no final eu mostro assim que existem alguns caminhos que você pode fazer para diminuir um pouco essa dor de sentir algumas coisas dentro de cada área da sua vida. Então, ou seja, eu não tô preocupado com o formato de escrever isso pro cara. Eu tô preocupado em o que ele vai entender lá no final, porque no final das contas é isso que importa. Sabe quando você fala assim, ó, uma vez eu vi um filme, cara, não sei como que é o nome do filme, mas é um filme mais ou menos assim, você pega só o valor daquilo. Então, o objetivo final da comunicação é transmitir uma mensagem, é você fazer com que o cara lembre daquilo depois. E eu, particularmente, assim, eu falo, o meu objetivo como escritor é, cara, chutar a porta de entrada, assim, e fazer com que o cara, sei lá, explodir a cabeça do cara mesmo, sabe? Então, acho que esse é o grande diferencial, assim. Eu tô mais preocupado em comunicar do que necessariamente em escrever adequadamente, né? Ou seja, escrever tecnicamente impecável. O mais importante pra mim é que o cara saia com esse chute no estômago mesmo, assim, ele olha e fala, putz, isso foi muito importante pra mim. E aí ele vai recomendar, enfim, eu vou fidelizar, ele vai falar, poxa, toda vez que o Murilo escreve alguma coisa, ele mexe comigo, então vou seguir esse cara. Toda vez que ele produz alguma coisa, então um olhar que ninguém deu ainda. Então eu vou acompanhar essa figura aí. Então, esse é o grande valor, cara. Esse é o grande valor que todo mundo deveria objetivar, assim. Não só fazer as coisas tecnicamente muito bem feitas, mas transmitir esse valor. Eu conheço um pouco, assim, desse universo da fotografia. Quem são os melhores fotógrafos? Não são necessariamente um cara que tira uma foto que ninguém conseguiria reproduzir. Não é isso. O que tem o salgado que ninguém tem? Dinheiro. Pronto. Além disso. O que ele tem? Ele tem um jeito peculiar de ver o mundo e transmitir. Que um jeito que ninguém, por mais que você vá na mesma posição do cara, teve o mesmo equipamento que o cara, talvez você não consiga o mesmo resultado. Então é isso que é o grande valor, é isso que é comunicar. E você acha que hoje, por mais que o mundo seja praticamente visual, né? Porque a gente olha as redes sociais, é tudo foto e vídeo, o texto tem influência, as palavras têm influência hoje no modo de vida, na transformação das pessoas, no engajamento delas. Você acha que o texto tem um papel muito importante hoje nesse mundo visual? Cara, completamente, porque no fundo, né, quando você vai estudar a linguagem, você vê que o texto, ele é a imagem, né? Então, é associação de signos. Então, tão importante quanto você mostrar a imagem é você ter a capacidade de compreender, de você transmitir aquilo através de palavras. E assim, eu como lido muito com as palavras, às vezes quando eu vou revisitar e revisar os meus textos, eu troco palavras porque, graças a Deus, o português ainda tem essa peculiaridade, assim, né? Tem palavras que só elas expressam, né? Eu falei ontem para um amigo meu, cara, problem não é a mesma coisa que perrengue, entendeu? São duas coisas diferentes. Então a nossa língua tem algumas peculiaridades, assim, que só aquela palavra representa só aquilo, né? Perrengue então, é um nível a mais do problema, né? É um negócio diferente, não tem a mesma sensação, entendeu? Não representa a mesma coisa, embora possa parecer em palavras parecidas, mas não é a mesma coisa. Então, as palavras, elas têm essa dificuldade. Assim. Sabe quando você fala pra sua esposa, sua namorada, você fala assim, eu te amo. Ela fala, eu te amo, daí você fala, eu também. Ela fica brava com você. É isso, entendeu? Você fala, eu te amo, daí fala, eu também. Pô, eu também não é eu te amo. Então, as palavras ali têm significados diferentes, né? Então, acho que dominar essa grande coisa de usar as palavras certas, mesmo que... lá no meu Instagram pessoal, por exemplo, o que eu faço? Eu sempre coloco uma imagem, que eu tento usar, pelo menos dentro do meu limite aqui de conhecimento, tecnicamente boa, e aí eu conto aquela história ali, do que aconteceu naquele episódio ali, porque eu acho que são complementares. Nem só a imagem, nem só de imagem viverá o homem, mas também nem só de texto viverá, né? Então, aqui todos os textos lá do blog precisam ter uma imagem, para compor ali aquela coisa toda da história. Então, não dá para você só criar imagens e você não conseguir contar essa história também através de texto, né? Então, eu acho que é uma preocupação que é legítima. Comunicar tem esses dois lados, assim. E já que você abordou o Instagram, por exemplo, agora, quando você tem que publicar uma foto tecnicamente boa e depois escrever, falando um pouquinho disso, qual que é a força, por exemplo, de um textão no Facebook, que quando a pessoa normalmente é quando ela tá puta com alguma coisa, ela escreve, lá vem textão, né? E talvez, acho que a emoção da raiva, do ódio ali, faça as pessoas ficarem mais inteligentes, porque normalmente sai textos bons sobre... E da questão da legenda, né? Que tipo, a gente tem que meio que sintetizar tudo aquilo que a gente tá sentindo
discutindo, ou gostaria de escrever numa rede social que de repente o texto não ajuda tanto no engajamento, e também não é uma coisa que todo mundo, eu vou abrir o Instagram hoje porque eu quero ler um texto motivador. E aí você tem que sintetizar. É possível colocar esse storytelling em diversos tamanhos, formatos e quantidades de linha? Não só é possível, como eu vou dar um exemplo real. Quem faz isso muito bem é o Airbnb. Não sei se vocês acompanham o Airbnb lá o gringo, principalmente. Não. Cara, sabe o que eles fazem? Eles colocam aquelas fotos maravilhosas dos lugares onde tem as acomodações, né? E eles contam a história das pessoas que viveram naquele momento. Eu tenho uma específica que é menina até brasileira, inclusive. Eles têm uma foto da Disney, e aí é uma menina de 5 anos contando, que, dentro do texto, né, naquela legendinha lá embaixo, como foi possível ela ir pra Disney porque o Airbnb proporcionou o custo mais barato, né? Então imagina, uma criança de 5 anos contando que o sonho dela foi realizado por conta dessa comunidade. Então, ou seja, o Airbnb não vendeu nada ali, não tem R$19,90 só hoje, não existe isso. Mas a imagem com a composição do texto, ela conta uma história. Então, obviamente, tem mais engajamento, obviamente que as pessoas veem mais valor nisso. Então eu acho que se a galera de fotografia sacar isso, cara, você postou uma foto de uma noiva chorando, cara, conta a história daquela mulher, falar, sei lá, ela tá chorando porque, sei lá, pra ela foi difícil encontrar o noivo dela, e enfim, conta a história daquela galera, e todo mundo tem história, né? Então por que não contar isso, assim? Não só dá mais engajamento, como dá mais sentido também pra fotografia, né? Ela se complementa ali com a imagem. Então eu acho que o Airbnb, cara, é um bom exemplo, de um bom modelo, inclusive, de como eles fazem, como fazer essa combinação dentro do Instagram, assim, como misturar a imagem com o texto. Todos os clientes que eu atendo, que tem conta no Instagram, eu falo pra eles fazerem isso. Cara, ninguém tá nem aí pra que você tirou o novo ISO 9002. Ninguém tá nem aí pra isso. Agora, se a gente contar a história de uma faxineira que trabalha 25 anos naquela empresa, com a foto dela junto, isso engaja muito mais. E isso é muito mais interessante. Como o Rafa disse, ninguém tá lá pra comprar nada, e muito menos pra ficar consumindo textão, sei lá, de qualquer razão. Mas a gente tá lá pra ver imagem, pra ver história, pra ver momentos, pra se sentir um pouco mais humanizado, né? Apesar de ser virtual. Então, por que não usar essa ferramenta, né? Então, a galera que trabalha com fotografia e com imagem, tem uma mão na roda, e a cada ensaio, a cada evento, tem uma história nova ali. Então, conta essa história. Então, assim, o desafio, tá, galera? Faz um teste, assim. Você que é fotógrafo de casamento, pega uma história desse de noivo, conta, é óbvio, né? Você não vai contar coisas que não é que assim, de foro íntimo dos noivos, né? Mas, assim, conta um pouco sobre aquele episódio ali e faz uma história. Você vai ver que o engajamento vai subir muito mais. Eu faço isso o tempo todo no meu Instagram. O tempo inteiro eu faço isso. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, é uma curiosidade que talvez alguns tenham. Nesse caso, vamos dizer que eu aceitei o seu desafio e topo publicar uma foto e contar uma história. Quem me conhece, sabe, quem acompanha nas redes sociais, sabe que eu sou uma pessoa sempre bem-humorada, né? Sempre faço piadinha das coisas e etc. E aí, na hora que eu for fazer essa publicação, quero contar uma coisa romântica, que não é a minha verdade no dia do casamento, por exemplo. Porque eu não sou o cara que fica buscando romance a todo momento no casamento. Eu achei que fosse na vida, e ele vai se encaixar naquele caso do Eu Te Amo também. Não, mas por exemplo, assim, quando eu vou contar essa história, quando eu vou escrever sobre ela pra ilustrar a imagem, e você falou que o storytelling não é sobre a minha pessoa, é sobre os outros, né? O que eu devo fazer? Devo me submeter ao romantismo que talvez venderia mais, ou ser eu mesmo e contar aquela história que é verdadeira, mas de um jeito bem humorado, por exemplo? A minha pergunta seria: como você quer se posicionar? Porque é isso que é importante. Se você quer se posicionar como alguém que é um fotógrafo bem-humorado, você tem que contar histórias bem-humoradas. Você quer se posicionar como alguém que conta histórias de amor, dando um exemplo. Então, por que não fazer isso? Então tem mais a ver com o contrário, assim. A pergunta é a inversa. É como você quer se posicionar. Porque ali é um canal que você que cria, né? Você que mostra a imagem que você quer. Isso é bom e isso é ruim, né, no Instagram, né? Mas a minha pergunta seria essa, assim. Como você quer que as pessoas percebam você? Então é essa história que você vai contar. É dessa maneira que você vai contar. É óbvio, tem mercado no meio disso tudo, né? Não dá só pra você fazer só o que você quer. Mas eu acredito muito, cara, que... Eu falo muito, assim, porque eu vivo bastante isso, assim. Eu descobri uma coisa que talvez
salvou minha vida, assim, que é eu descobri que eu não preciso ser covarde, assim, sabe, que dá pra eu criar a minha própria linguagem e quem me compra vai entender isso, sabe, assim? Então no meu Instagram, por exemplo, quando eu vou falar do meu trabalho, eu escrevo da maneira que eu acho que eu gostaria de ser percebido, e não me preocupo muito mesmo, assim. Mas pra você é fácil, né, você tem um monte de seguidores, então pra você é fácil. Não, eu faço faz muito tempo. Então qual posicionamento você quer fazer? É sobre essa história que você vai contar, saca? Então é isso que eu diria, assim, se posicione a partir da verdade, porque igual você falou, a galera sabe que você é um bem-humorado. Se de um dia pro outro você começar a contar uma história lá de um, sei lá, um fotógrafo super sério, Vou achar que sua conta foi hackeada. vai achar que sequestraram você e roubaram, né? Então essa é a grande verdade. Vou dar um exemplo pra vocês prático aqui que rolou uma vez e me acendeu um pouco isso dentro de mim, assim. Meu ambiente é o LinkedIn, né? Então ali todo mundo é sempre muito foda, trabalhando em empresas muito foda, criando projetos foda, né, e tal. Aí eu vi uma história uma vez lá de um cara, ele contou o seguinte, ele falou assim, que, assim, tem um glamour em ser workaholic, né, entre essa galera lá do LinkedIn. E aí um cara falou assim, não, eu tô aqui no meu escritório, postou uma foto, assim, dele, de um estacionamento, né, de prédio, assim, e tal. Aí ele postou, já são 1h30 da manhã, eu estou aqui no meu prédio, saí pra trabalhar agora, chego em casa, o meu filho olha pra mim e eu chego em casa, tem um bilhete do meu filho escrito assim, meu filho de 4 anos, tem um bilhete escrito assim, primeiro, né, filho de 4 anos escrevendo. Falou assim, meu filho escrevendo assim, papai, eu entendo porque você tá trabalhando até tarde, você tá atrás do meu sonho e do seu, não, uma história, cara, mirabolante, assim. Aí eu olhei e falei, cara, que loucura, né, tipo, não parecia verdade aquilo. Mas tudo bem, podia até ser verdade, mas parecia que não. E aí o primeiro comentário era de um cara que escreveu assim, parabéns, a sua história é muito bonita, mas você é um pai relapso e um marido péssimo, porque você deixou a sua família pra trabalhar. Uou. O que eu quero dizer com isso, contando essa história? Não tem verdade ali. Embora a história seja maravilhosa, não é a realidade que as pessoas se importam. Então, a coisa mais importante de todo o processo de storytelling é qual é a verdade mesmo. Assim, e aí eu sei que parece subjetivo, parece até um pouco filosófico falar sobre isso, mas é exatamente isso, assim, o que você quer transmitir ali, cara? Pra que você é fotógrafo? Pra que você tá com uma conta no Instagram? É pra isso, acho que essa é a grande motivação que deveria ter na hora de contar uma história, na hora de você fazer as coisas que você faz. Porque se você soar como uma pessoa que não é verdadeira ou que não conta histórias verdadeiras, sua credibilidade vai lá pra baixo, enfim, daí consequentemente você não é um bom profissional, enfim, outras milhares de coisas podem acontecer. Então, quando alguém me procura e diz, eu quero me posicionar de um jeito tal, eu falo, essa é a sua verdade? É isso que você é? Porque se você fabricar uma coisa, cara, primeiro você vai conseguir sustentar e segundo, que não vai ter engajamento, porque as pessoas sabem que você não é isso, né? Então, não faz sentido contar a história. Então, a primeira coisa é, qual é a sua verdade? Então, é sobre ela que você vai falar no seu Instagram, lá nas suas fotos, lá na maneira como você edita. É sobre isso que é isso que você tem que vender, né? Esse é o seu produto. Seu produto não é 100 fotos da resolução tal, tirada por tal câmera. Seu produto é você, saca? Então, essa é a história que você tem que contar. Resumindo a missa toda, assim, é isso que eu diria. Descubra essa verdade e fale sobre ela. Construa história a partir disso. Má notícias para os ouvintes do programa. Vou continuar com as piadinhas ruins, então. Nossa, e também assim, eu penso bem, eu tenho uma coisa engraçada, cara, que é assim, ó, toda vez que uma vez aconteceu, esse tempo atrás, aconteceu uma coisa assim, o cara comentou no texto, este conteúdo é horrível, este cara está viajando e eu não gosto do que ele faz. Aí minha resposta foi, esta é a grande beleza da democracia. Um dia, quando você não gostar de algo, você simplesmente não consome. Ponto final. Então, resumindo o que eu tava dizendo pra ele é isso. Cara, eu sou isso aqui. Se você gostar, beleza. Se você não gostar, cara, vai atrás de alguma coisa que você goste, né? Então, isso tem a ver com verdade, assim, sabe? Mais ou menos é por aí. E aí muita gente deve estar se falando, ou se perguntando, ou já questionando, falando, mas Murilo, eu não sei, não escrevo igual a você, né? Qual é a receita mágica para poder escrever um texto que se adeque aos meus valores e que gere engajamento ao público? Tem alguma dica que a pessoa pode ir praticando para conseguir atingir o objetivo dela? Cara, tem algumas coisas técnicas, né? Eu sempre falo assim, não tem segredo, né? No fundo tem que sentar a bunda e fazer. Tipo, resumindo, é isso. É como fotografar, né? Você pode fazer os melhores cursos. Se você não tirar, você segue um dia para fotografar, você não consegue. Então, primeiro é praticar, né? Essa é as grandes
grande sacada. Eu tenho até um texto do amigo meu que é muito bom, que é: foda-se a motivação, o que importa é a disciplina. Ele fala assim, né? Ou seja, não importa se você está motivado ou não, o que é importante é o quanto você pratica aquilo, o quanto você exercita aquilo, né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda é ter uma certa predisposição, assim, a criar coisas que você não está habituado a fazer, né? Então, eu não sou muito criativo. Cara, criatividade tem a ver, aí no mundo da fotografia também a galera saca isso, criatividade tem a ver com referência. Então, cara, consome gente boa. Eu não sei escrever, mas consome os caras que escrevem bem, porque com o tempo você vai começando a ter referências em relação a isso. Referência é exposição à diversidade. Eu só sou fotógrafo de casamento, então vou consumir coisas de casamento. Não, consome outro tipo de fotografia. Tenha outros tipos de diversidade, coisas que você não conhece. E a terceira coisa que eu diria é ter um arsenal próprio, né? Assim, sobre o que você quer conversar. Descubra isso. Sobre qual história você quer contar. E aí você vai procurando referência, vai procurando gente que faz isso aí e que você consegue construir. E, por último, reforçando de novo, praticar. Tem que sentar, tem que testar, tem que jogar lá no Instagram, ver como que as pessoas lidam com aquilo, se tá boa a sua história ou não, né? Não tem fórmula mágica, assim, né, pro conteúdo. O que tem é, tipo, gente esforçada que faz as coisas acontecerem. Eu sempre falo, cara, faz 10 anos que eu faço isso. Os meus primeiros textos eram terríveis, assim. Era ruim mesmo, assim. Não que hoje seja muito melhor, mas... Tem algum assim, lugar pra gente ler também? Tem, Ou é igual fotógrafo que apaga? Como assim você fala? É que fotógrafo, quando começa a ficar chique, tá. vai lá no Instagram e deleta as primeiras fotos que fez. Tá, não tem mais nada do online, mas não é nem por causa disso, é porque os projetos foram acabando, assim, então nem tem. Mas assim, se você começar a perceber que todo mundo tem uma certa evolução, né? Então, o único jeito de você ser bom um dia escrevendo é começando a escrever. Não tem outro jeito. Não tem outra aquela coisa, né? Se você quer ir pra um lugar, você tem que enfrentar a estrada daquele lugar. Não, e tipo assim, sei lá, fazendo uma outra comparação, né? Fotografar, escrever, desenhar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você tem um talento pra desenhar. Às vezes a pessoa tem uma predisposição a desenhar bem, mas ela não chegou onde ela chegou se ela não tivesse treinado. Sim. Todos os dias, exaustivamente. E a comparação também que o Petrocco vive fazendo do Neymar, né? Ele joga bola do jeito que ele joga porque ele treina todos os dias, sei lá quantas horas por dia. Uhum. Serve pra tudo. Tem uma teoria que os americanos usam muito, que é do comediante Seinfeld, né? O Seinfeld, ele é um dos maiores comediantes e tal. E aí uma vez perguntaram pra ele, como você consegue ser o maior comediante durante 30 anos na cultura americana? Como é que você faz isso? E aí ele falou assim, que durante os 30 anos de carreira dele, acho que é 20 e pouco, quase 30 anos, ele escreve pelo menos 10 minutos de piada novo por dia. Não importa se é bom ou se é ruim. Ele se propôs, há uns anos atrás, a fazer isso. Então todos os dias ele senta a bunda lá e escreve 10 minutos novos todos os dias. Então, ou seja, tem uma hora que você aquilo fica muito fácil. Falo por mim mesmo, cara, eu faço quase 9 textos por semana. Por pensar, é uma produção muito alta. Mas para mim é muito, muito tranquilo, porque eu já faço só 10 anos. Então, escrever também é isso, não acreditar de que, não querer o resultado final sem antes passar pelo caminho ali da labor, de errar, enfim, das pessoas falarem que você escreve mal, enfim, é uma predisposição mesmo a enfrentar aquilo, né? E começa com legenda, começa criando umas legendinhas diferentes lá. E outra coisa que eu falo sempre também para se diferenciar em relação a isso, não faça o que todo mundo faz. Tipo, o lado B, sabe? Você tem que ter um lado B, assim, que é não se infectar das coisas que as pessoas estão fazendo, assim, porque eu vou dar um exemplo clássico, assim, eu tenho um amigo que ele tem um estilo muito peculiar, assim, de fotografia, e um dia ele tava sentado num lugar, assim, daí ele é fotógrafo de casamento, aí um dia alguém falou assim, minha filha contratou um cara lá, mas o cara faz umas fotos nada a ver, umas fotos, tipo, cortando o ambiente, com os fotógrafos mó longe, sabe, umas coisas assim, uns comentários de gosto mesmo. E aí ele achou muito curioso e falou assim, cara, você vê, né, tipo, eu já fiquei marcado como um estilo de fotografia. E aí acabou que ele meio que criou uma nova moda, assim, disso. Então, por quê? Porque ele teve um olhar diferente, ele fez alguma coisa que ninguém estava fazendo ainda e meio que abriu um novo mercado relacionado a isso, né? Então, é fazer o lado B. Eu, como jornalista, eu sempre tento fazer isso nos meus conteúdos, na minha maneira de contar a história. Tá todo mundo falando de uma viés, então qual é o lado ainda que ninguém falou? É esse que eu vou contar. E é óbvio que você acaba se destacando por conta disso, né? Então, genial. Não é que é genial, eu só dei um outro lado, entendeu? Que ninguém tá observando. Então, na fotografia, dá pra você criar também coisas que ninguém tá fazendo. Óbvio, daí tem lá as regras básicas da técnica, isso não dá pra você fugir. Mas quem disse que você precisa fazer isso o tempo todo? Né? Quem foi que disse? Essa que é a grande sacada. Só dá um aviso, eu vou voltar daqui 10 minutos que eu vou fazer umas piadas aqui, começar hoje, tá? Todo dia eu vou... E tem uma outra coisa muito importante para quem pensa em utilizar o texto como agregador ou como uma ferramenta importante aí
no engajamento, né, dos clientes, das pessoas que ele busca como clientes. Escrever corretamente, né? Também não adianta escrever tudo errado, que aí a mensagem não chega e o storytelling vai por água abaixo, certo? Exatamente, cara. Eu tenho até um texto que eu falo especificamente sobre isso, porque no caso do texto específico, né, assim, eu tenho um pequeno problema. Hoje, como eu tenho essa alta produção que eu falei pra vocês, há um tempo atrás eu conseguia deixar o que eu falo de deixar o texto dormir, né? Então você escreve num dia, deixa ele lá um pouquinho sem ver, né, pra perder aquele olhar viciado sobre o conteúdo, e no outro dia você revisita aquilo e você vai encontrar alguns errinhos, algumas coisas que você não percebeu. Só que eventualmente, até por conta de tempo, eu às vezes não consigo fazer isso. Então o que acontece às vezes? O cara lê o seu texto inteiro, e aí ele vai lá, ele te dá o trabalho de ir lá no comentário escrever assim, lá no segundo parágrafo tá faltando uma vírgula. Por quê? Porque aquilo pra ele é o ponto que é fundamental pra ele, né? Então, ou seja, de certa maneira aquilo atinge a minha credibilidade. Ele olha e fala, legal, você fez um conteúdo bom, mas pô, você não sabe escrever. Então, tem esse lado também. Quando eu lancei o primeiro livro, eu lancei ele de maneira individual, né? Não tinha editora, nada, e eu passei pra 2 revisoras, e mesmo assim saiu algumas coisinhas, cara, mesmo assim. E a minha preocupação máxima era essa, falar, putz, agora os caras vão ler, vão falar, pô, o cara tá ensinando a escrever, mas o cara escreveu errado, né? Então, assim, é uma questão de credibilidade mesmo. Então, fundamental, eu sempre falo assim, a primeira coisa, a primeira dica é essa, a gente chama de deixar o texto dormir, né, que é isso, pô, você escreve lá, vai fumar um cigarro, vai tomar um café, e depois que você volta, dá uma olhadinha procurando mesmo, se tem alguma dificuldade. A segunda isso está compreensível, né, as pessoas estão compreendendo a minha ideia ou tem alguma coisa ali que tá um pouco confusa? Terceiro, tá tudo explicado, assim, faz sentido só pra mim aquilo, é uma coisa que só eu entendo ou todo mundo entende aquilo, né, que só atinge o maior número de pessoas possíveis. Então, acho que essas são algumas dicas importantes, e depois que você já conseguir fazer o conteúdo, conseguir criar ali as linhas, ter esses pequenos cuidados, porque de fato a sua credibilidade vai pra baixo se você deixar um errinho escapar, ainda mais na internet, né, se você der um deslize é o suficiente pra nego printar e fazer você passar vergonha na internet, né. Você gosta de deixar o texto dormir, comigo não funciona, porque quando eu volto nele eu ponho mais vírgulas. O problema do Petro são só as vírgulas. É a virgulite aguda. É que assim, na minha cabeça, deu pause no pensamento, é vírgula. Você sabe de onde sai isso? A professora de redação sua que falou isso. A minha também falava isso. Ele respirou, ele pôs a vírgula. Para de respira, digita sem respirar. Prende a respiração. Nossa. Escreve aí não vai ter vírgula. Dos aparelhos. Não vai ter vírgula no texto, se eu Não, de vez segurar. em quando você puxa o ar. Você escreve, respira. Aí vai virar reticências. Aí não vai dar continuidade no texto. Meu Deus do céu. Vai parecer o Saramago, né? Você já leu o Saramago, cara, é terrível, porque não tem uma pontuação, é um bloco, assim, é um bloco inteiro que você não consegue nem saber o que ele tá falando mais, né? Então, mas melhor pegar por excesso, cara, continua com as suas vírgulas. A pessoa vai respirando, ela vai aos pouquinhos, é tipo uma caminhada, não é uma corrida, não é uma maratona, ela vai caminhando, vai fazendo aos pouquinhos, vai entendendo. Maravilhoso, maravilhoso. Murilo, a gente tá acabando o bate-papo porque é super incrível falar disso, né? E se a gente faz essa relação com a fotografia, a mente começa a se expandir assim. Com certeza as pessoas vão ficar com muitas dúvidas e isso não temos dúvidas. Como é que faz? Melhor, já que é seu aniversário, eu gostaria de um convidado especial para passar as suas redes sociais para a galera poder acompanhar seus textos, poder conversar com você. Podemos chamar essa pessoa? Quem que você tá solicitando que eu não entendi? Não, tem 2 amigos aqui preparados para dar suas redes sociais para quem tá ouvindo o programa. Um é de origem africana e o outro tem uma atividade aí meio espacial. Ah, entendi. Vou chamar eles aqui só um pouquinho, tá? Peraí. Aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Maravilhoso, né? Esse rapaz é muito bom. Bom, a rede social é o seguinte, na Floresta a gente não tem rede social, então eu vou tentar passar aqui de uma maneira bem rapidinha. Temos o site desse garoto chamado Murilo Leal, com 2 L's, tá? Murilo Leal com 2 L's.com.br. Nós temos ele também no Instagram. E, enfim, o outro eu vou fazer vou chamar outra pessoa aqui que tá num universo meio espacial. Abracinho pra vocês e até mais, queridos. Quem foi esse? Quem que é esse cara? É o Rei Vou Julian. chamar outro aqui, então. O Ray Julian. E o outro cara é o... Bom, vou só fazer, vocês vão entender. Alô, terráqueos. Quem está falando aqui é Buzz Lightyear do Comando Estrelado. Recebi uma missão de falar aqui um pouquinho sobre o Instagram, que é @lealmurilo com 2 L's. Um abraço e até o próximo episódio, ao infinito e além. É isso aí. Muito bem. E se alguém quiser falar assim, eu gostaria de escrever igual o Murilo, quero aprender um pouco mais sobre storytelling, você tem
workshop também, né? Você ensina as pessoas a fazerem isso. Eu tenho uma facilidade que eu consigo dar aula em quase todos os lugares aqui do Brasil. A gente faz uma mini turnezinha, mas especificamente, como eu moro aqui em São Paulo, sempre São Paulo e Rio são as duas turmas fixas, né, que eu faço. Mas lá no site também você vai conseguir encontrar, né, no muriléo.com.br. Tem lá as agendas de cursos, são workshops, são 2. Um eu faço sobre aprender a escrever mesmo, né, uma para produção de conteúdo, e o outro é a mistura de storytelling com a produção de conteúdo, né, como você utilizar o storytelling nesse sentido de produzir conteúdo. Eu tô gravando também um curso online agora, devo acabar até o meio do ano, e aí vou disponibilizar também online lá no site para quem quiser e tiver interessado em saber um pouquinho mais sobre isso, que é esse curso presencial, mas daí dentro do formato online, né? Eu só tenho uma reclamação para fazer dos seus cursos presenciais. Diga-me. Por favor, faça num final de semana que eu não tenha casamento pra fotografar. Você já tentou umas 4 vezes fazendo que eu sei na verdade. Nossa, sério? Sério. Toda vez ele fala, eu queria fazer, mas não consegui. Só que, cara, tem algum final de semana que você não tá fazendo casamento? Porque tem. Geralmente é... Eu vou passar minha agenda e você faz a sua programação. Nossa, mas que abusado. Pode ser. Não dá muita brecha, não, que daqui a pouco ele pede um VIP pra você, viu? Daqui a pouco ele vem aqui em casa tomar um café e você me dá o curso pra ele. Então, vai. Combinado, eu te passo o dia que eu posso ir aí. Olha lá, viu? A gente deu que é o convite. Vou passar pra Daphne, que é minha secretária, e aí ela viu um dia bom pra... Tô brincando, não tem isso que eu tô... Eu já tava achando que você ia imitar a personagem do Scooby-Doo. Scooby-Doo? A Daphne do Scooby-Doo. Achei que você ia aproveitar e fazer a imitação dela. Não tenho essa habilidade de fazer voz femininas, mas eu tô treinando. Às vezes eu consigo. Cara, você sabe que esse negócio de imitar, eu comecei imitando a professora, né? Ela tinha uma voz meio de fumante, assim, sabe? Ela falou, gente, o silêncio! Aí um dia eu tô lá no tablado, imitando ela entra na sala e olha. Ela falou, eu não falo assim, eu não falo assim. Daí ela começou a rir, rimos e eu fui pra secretaria. É lógico, sempre. Normal. Eu convivo com isso também. Mas eu imitava mais o jeito das professoras, não a voz. Então, pessoal, é isso. Ficava fazendo... Quando ela mandava falar assim, então vem aqui, dar aula no meu lugar. Eu mandava os alunos pra fora da sala, assim, sabe? Tipo, falava, Rafael, fica quieto, vai pra fora. Era sempre imitação assim, e normalmente eu acabava também conversando com a diretora na secretaria. Então, pessoal, é isso. O episódio de hoje falou de uma coisa muito bacana e que vale a pena você estudar e se preparar. Gostou? Dá um like, compartilha nas suas redes sociais e até o próximo episódio.